Nós servimos um Deus de alianças, amém? E um Deus que se revela nessa aliança. Você faz parte de uma aliança. Ser filho é aliança. O preço que ele pagou foi para que comprasse aqueles que ele já tinha de antemão preparado. A Bíblia diz que nós nascemos nele antes da fundação do mundo. É extraordinário isso, não é? Saber que nós somos filhos de um Deus de aliança. Filhos de um Deus que cumpre com a sua palavra. E sobre isso nós vamos ler. Hoje à noite nós vamos compartilhar. Mas eu digo, é muito pouco tempo. Por mais que a gente fique aqui 5 horas, não porque eu tenho muito assunto da minha parte, o argumento, mas porque a palavra de aliança e a palavra desta aliança e desta autoridade que inclui a gente, que nos incluiu nele, na pessoa dele, que é Jesus, é tão extraordinária que não dá para estudar somente, tem que viver, tem que andar nela. E essa é a hora que vai fazer uma grande diferença do que estuda e do que vive, do que sabe e do que tem revelação, do que conhece e daquilo que é presente nele, é a aliança de Deus, a existência de Deus, quando ele diz, assim como eu e o Pai somos um, vocês agora são um com ele, conosco, disse ele. Então nós estamos vivendo esse momento. Ele diz, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Ele vai fazer exatamente o que ele disse, não vai mudar, porque o que ele disse está escrito e ele está cumprindo, sempre cumpriu. As notícias mudam, as situações mudam, mas a palavra dele nunca vai mudar. Então nós temos essa palavra conosco. O crente que conhece a Bíblia, mas está aí atormentado e perturbado, é porque não crê no que conhece. Mas se sabe, esse é o tempo de uma consagração, um tempo de uma convicção de chamado, um tempo de uma convicção de entender o propósito para o qual nós estamos aqui, como nunca houve. Porque o que você está vivendo, o apóstolo Paulo só teve a palavra, teve a visão, escreveu, mandou as cartas, mas ele não estava no acontecimento em si. E é este acontecimento que você e eu estamos vivendo nos nossos dias. Então se prepare, aperta o cinto, porque você está vivendo num período extraordinário de acontecimentos. Com um detalhe, você faz parte destes acontecimentos. Você foi chamado, escolhido para viver esse tempo que você está vivendo agora. E se você se alinhar com aquilo que Deus já escreveu, com aquilo que já está escrito, não há como errar. Quando eu disse aqui que Deus é Deus de aliança, é tão extraordinário que o que Ele fala no céu, eu posso falar na terra. E o que eu falo na terra é falado no céu. E quando isso acontece, você traz o céu para a terra e a terra fica no céu. E Ele diz, já morreu, ressuscitou e está sentado comigo em glória. Está tudo feito. Quando nós entendemos isso, deixamos de ser crentes que só é crente quando as coisas estão funcionando. Ou crente que fica crente para alguma coisa funcionar. E passamos a ser crente porque sabemos que, independente de qualquer coisa, já estamos inclusos dentro desta realidade da verdade, da palavra. E é isso que nós estamos vivendo. Então eu não gosto de plateia que só fica achando que eu vim trazer mensagem, porque isso não funciona. Nunca funcionou para Jesus. Aliás, quando ele tinha uma grande plateia, ele apertava ela até o ponto que ela podia até ir embora. E ele perguntava para os que estavam mais próximos, você também não vão correr não? Não vão embora não? Porque Jesus não veio aqui para ganhar plateia, ele veio aqui porque quando ele falava, as coisas aconteciam. Ele estava profetizando, cada palavra dele era trazendo existência, era trazendo luz, era trazendo vida. É a alegria de saber que aquilo que está escrito é a verdade, e ninguém pode mudar. Estar com Jesus é melhor, em toda e qualquer situação. Quando nada mais importa, quando Ele é tudo, e você não é mais nada e passa a ser tudo com Ele. Não é mais nada. O nome da porta, aonde está todo o tesouro de Deus, para você, o nome dessa porta, para você receber todo o tesouro que Deus preparou para você, chama-se entrega e renúncia. Você não vai pegar nada lá dentro, se você não renunciar tudo lá fora. Você não tem acesso a nada que Ele preparou para você, se você primeiro não se desvencilhar de tudo aquilo que você luta para você mesmo.
Você não tem acesso nem através da minha oração, nem da intercessão e nem do seu trabalho. Eu vou lhe dizer mais. Tem gente que nem conhece a palavra, está prosperando mais do que você. E pode prosperar mais do que eu. E não é satanista nem endemoniado. É trabalhador o nome dele. Tem gente que está conquistando mais do que você pensa. Simplesmente porque ele encontrou a veia de como é que conquista isso e batalha para isso. Eu dizia de maneira muito simples, você vai entender. Mas para você pegar tudo que você tem e é para você, essa porta tem um nome nela chamada renúncia e entrega. E quando você renuncia e entrega, você tem acesso a tudo que está do outro lado, que foi comprado para você, foi adquirido para você, foi conquistado para você. Não tem como eu te empurrar. A porta não tem o meu formato, e a porta tem o teu formato. A porta que é o meu formato não é o teu formato. Não tem como eu lapidar essa porta. Você só entra para pegar tudo que é seu, vou repetir, quando você renuncia tudo que você tem e a sua própria vida. Quem deu o maior exemplo disso foi Jesus. E o capítulo de Filipenses capítulo 2, ele diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, anulou-se a si mesmo, tomou forma de homem, como o homem foi servo, servo obediente, obediente até a morte, pelo que Deus deu a ele um nome acima de todo nome. Diante deste nome se dobra todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Foi dado a ele um nome, porque ele renunciou tudo. E a renúncia dele fez ele assentar-se no trono e reinar. E ele disse, toda a autoridade me foi dada nos céus. E ele não tinha antes? Ele tinha antes. Mas Deus é um Deus de aliança. Ele deu ao homem a terra. Mas o homem perverteu esse direito e deu ao inimigo o voto de confiança. E quando Satanás tentou Jesus, ou provou Jesus, ele disse, se você prostrado me adorar, eu te dou os reinos desse mundo e a glória deles. Eu te dou. E ele diz, porque a mim foram dados, porque a mim foram entregues. Deus nunca deu esta terra para Satanás. Ele passou a ser príncipe, ou ele passou a governar por causa da desobediência. Agora preste bem atenção aqui. Por causa da desobediência. Depois o apóstolo Paulo vai dizer que é o primeiro Adão e que Jesus é o segundo Adão. Não só o segundo, é o último Adão. Quando você entende isso, Jesus entendeu isso, viveu isso, e ele veio aqui para conquistar o território que ele tinha dado ao homem, a mim e a você. Entende? Quando ele conquistou esse direito, pagando o preço, foi dado a ele um nome acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. E ele veio aqui para fazer o que ninguém podia fazer, porque todos pecaram, estavam separados de quê? Da glória. Então ele veio pagar o preço por mim e por você, para dar o direito de todos aqueles que o recebessem se tornarem filhos. E como filho, você não briga pela sua herança. O trabalhador vai brigar e é digno do seu salário. O escravo vai brigar, mas não é dele. Mas o filho não luta por herança, porque o filho é herdeiro e co-herdeiro. Então tudo que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário foi dado aos filhos, porque ele é Deus de aliança. Então quando eu me posiciono na mesma dimensão, porque o texto rico diz, haja em vós o mesmo sentir, e não é só sentimento, mas a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual, anulou-se. Por que eu fiz um atalho para dizer tudo isso? Para dizer para você, nessa noite, é uma noite de virada na sua vida. É uma noite do tudo ou nada. É uma noite do ganho ou perde. É uma noite do se posiciona ou vai continuar lutando. É uma noite de conquista ou de se preparar para brigar e brigar e brigar e vai viver a vida brigando. Ou você se posiciona de maneira concreta, dizendo, eu vou a partir de hoje zerar o velocímetro e vou viver na minha vida tudo o que Deus estabeleceu para mim. E nessa aliança, a palavra dele vai ser a minha palavra, e minha palavra eu quero que seja dele, porque eu vou andar nessa aliança com ele. E quando você disser aqui alguma coisa, está ligado lá.
Ele disse: quando ligardes na terra, será ligado nos céus. Quando desligar da terra, é desligado nos céus. Por que que ele deu esse direito ao homem? Assim, não, é muita soberba. Não é soberba, irmão. Aliás, soberbo não ganha nada. É por uma razão, porque ele é um Deus de aliança e um Deus de direito. E ele deu legado, e ele deu essa autoridade. Ele deu a autoridade no meu nome. E é por isso que ele disse: vá no meu nome. A autoridade não se compra. A autoridade se delega. Não se paga preço para ser autoridade. Tem que viver debaixo dessa autoridade. Você pode servir o melhor regimento do mundo, seja ele militar ou não, seja ele de governo ou não. Você pode até mudar de cidadania quando você quiser. Você pode mudar. É brasileiro, pode mudar para outro país e até ter cidadania. Mas quem tirou você das trevas e me tirou das trevas, não negociou com ninguém. Ele pagou o preço por mim e disse: te arranquei das trevas e te transportei para o reino do Filho do meu amor. E em Jesus você não tem que brigar para ter. Em Jesus você briga porque você tem. Ninguém pode tomar o que é teu. Ninguém pode arrancar aquilo que é seu. Você só tem que simplesmente se alinhar na aliança, estar ligado a esta aliança, viver esta aliança de maneira completa e total. E para viver ela, a renúncia completa é conquista completa. A entrega completa é vitória completa. É este o momento que eu quero dizer a você. Alguém está com medo da guerra? Quero anunciar a você, ela vai aumentar. E se não aumentar agora, que tudo indica que vai aumentar nos finais dos tempos, e tudo indica que nós estamos vivendo o final dos tempos. Ou seja, as coisas vão cada vez mais caminhar para aquilo que está escrito. Mas, para aqueles que andam na aliança, é o único povo na terra que vai caminhar pela tormenta, andando por cima dela. O único povo na terra que vai andar por cima da tormenta, como Pedro andou por sob as águas, é o povo que está na aliança. Tem um grupinho que fica no barco, eu não sei quem é, mas os únicos que vão andar de maneira vitoriosa e sobrenatural é os que dizem: se tu és o Filho, me manda. É os que vão estar conectados com Ele 100%. E esses vão fazer uma diferença no mundo. Claro que alguns vão segui-los, mas eu não sou daqueles que estou apenas esperando para seguir alguém. Eu sou daqueles que já estou seguindo alguém que eu tenho colocado toda a minha confiança, toda a minha certeza. O que ele escreveu, está escrito, é a verdade e vai acontecer. Amém? Eu ainda vou citar para você uns textos, mas eu gostaria que você, por mais que você goste de abrir a Bíblia, saiba que não é apenas um livro. Por mais que você goste de estudar a Bíblia, saiba que não é apenas para adquirir conhecimento. É o verbo de Deus vivo. É a palavra viva. E ela tem que ser a sua existência nos tempos que nós estamos vivendo. Se ela não for, e até digo, alguns são recolhidos, alguns ficam. Alguns são chamados, alguns são tirados, alguns ainda permanecem. Não estou falando de arrebatamento. Eu estou falando do tempo que nós estamos vivendo. Porque é um tempo tão precioso, tão extraordinário, que não dá tempo para ninguém se desviar. Vá para casa hoje à noite e pergunte para Deus: Deus, tem alguma área na minha vida que não está debaixo do teu governo? Tem alguma área que ninguém sabe, só eu sei, que eu não submeti ela 100%? Tem alguma área na minha vida que você não governa, que você não reina? E ajuste sua vida com Deus hoje. Hoje. Porque é necessário esse ajustamento. Não é condenação. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas esse é um tempo não somente de ajuste, mas é um tempo que Deus vai fazer conosco o que nós nunca vimos na história, mas ouvimos que vai acontecer nos últimos dias. E é agora. E nós estamos neste momento viajando pelo mundo inteiro, entrando de nação em nação e vendo Deus alinhando vidas em todo lugar do mundo. A gente não precisa falar, conversar, explicar. Posso beber essa aqui? Porque quando a gente chega e começa a falar, o Espírito Santo já está trabalhando naquela pessoa.
O Espírito Santo preparando, trabalhando. Você não sabe talvez disso porque não coloca na mídia. Mas eu tive uma informação de fonte digna de confiança, de que nesses 3 anos de pandemia para cá, nesses 3 anos, se converteu mais judeu a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Messias, do que em todas as outras épocas. Em 3 anos, houve uma manifestação de salvação que a mídia não quer divulgar. Judeus no mundo inteiro sendo visitados por sonhos e revelações e choques divinos da presença real de Jesus, dizendo: é tempo. Extraordinário. Israel está passando pelo que está passando e vai passar pelo que tem que passar, porque está escrito. E o próprio ministro de Israel está dizendo: está escrito. Mas quando você vai ler Neemias capítulo 4, ele vai dizer: é tempo de construir, mas é tempo de estar com a espada na mão. Tijolo em uma e a espada noutra. E temos vivendo esse tempo. E ele diz: lute pela sua família, pelos seus filhos, lute. E essa luta não é você que ganha. Essa luta é o Senhor que ganha, mas é você que se posiciona. E é um quadro de definições. Eu não sei, deixa eu me expressar, eu não sei o que eu teria que lhe dizer para expressar o que está no meu coração, como o Espírito Santo tem mexido aqui dentro, dizendo: não dá mais tempo. Fala o que eu estou mandando falar, porque não dá tempo para florear. Não dá tempo mais para decorar a cruz, nem decorar o altar de Deus. Não dá tempo para decorar a palavra. Decorar, eu digo, florir, colocar atrativo nela, colocar atrativo para que as pessoas venham para a igreja, colocar atrativo para que as pessoas aceitem o evangelho. Não é para fazer isso, nunca foi, mas eu quero dizer a você: não dá mais tempo, porque a coisa é tão clara hoje, que as pessoas, aliás, floriram tanto, decoraram tanto, que as pessoas vão aceitando Jesus e não sabem nem quem é Jesus. Entra na casa, come do pão, senta na mesa, mete a mão, vai desfrutando do que tem, e depois você pergunta: você já cumprimentou o dono da casa? Quem é? A gente decora tanto e torna-se tão atrativo que dá a impressão que a nossa responsabilidade como ministro é fazer com que o evangelho seja aceito. Quando quem veio falar disse: eu estou aqui, me aceita? Eu vim para os meus me rejeitam, dou o direito a todos aqueles que me recebam de se tornarem filhos. Nós pensamos em decorar e ele não decora nada. Não dá para fazer maquiagem do rosto deles bofeteado lá na cruz. Não dá para ficar bonito, para tirar selfie na cruz. Ele pagou o preço completo, genuíno e total, para que você e eu tivéssemos livre acesso ao trono. Ele não desmaiou na cruz, ele não brincou de morrer, ele pagou o preço, porque o homem tinha entregue este mundo ao príncipe das trevas, e ele veio para dizer: despojou principados e potestades e os expôs publicamente na cruz, triunfando sobre eles. E lhe deu direito. Uma revelação que Deus me deu há muitos anos atrás: o manto da autoridade é o manto da humildade. Enquanto mais humilde, mais autoridade. Pois bem, a porta de ter tudo, o tesouro, é a porta da renúncia de tudo. E quem renuncia a tudo, tem direito a tudo. Deus está levantando autoridades como nunca levantou na história. Há autoridades que dizem: ok, a guerra aqui está ferrenha, está difícil. O dia está se estendendo. Eu acho que a gente tem que ganhar essa guerra. Então, peraí. Sol, para aí. Ele não pergunta para Deus se tem que mandar o sol parar. Aliás, até hoje, não sei se você entende, eu não entendo muito disso, não sou cientista, mas pelo que eu sei, pelo menos no meu conhecimento, bato do que me é informado,
Não é o sol que gira ao redor da terra, mas a terra que gira por si próprio. Eu nunca vi que o sol ficava rodando por aí, mas ele mandou o sol parar. O sol, eu não me meto nisso. Você mandou eu parar, eu não vou nem discutir, nem provar o contrário. Então terra, te vira. A terra diz também, eu não discuto com isso. Se ele mandou você parar, é igual reflexo. Mandou parar é porque alguém tem que parar. Então sou eu, o único que roda aqui sou eu. Então deixa eu parar. E se estendeu o dia. Chegou no céu todo contente. Rapaz, o sol parou. Era uma risada no céu, uma felicidade, todo mundo feliz. O sol nunca saiu do canto. Mas tudo bem. Mesmo quando eu não tenho a revelação completa, mas quando eu estou ligado à palavra, mesmo quando eu não sei tudo o que está escrito, e quando eu não tenho a compreensão do cosmos, a compreensão de tudo, mas eu estou alinhado, ele diz, o que você liga na terra, eu vou ligar no céu. O que você determinar aí, eu faço aqui em cima. Porque você está ligado a mim. Eu estou ligado a você. Deixa eu dizer uma coisa. A um homem Deus honra na terra. Sabe qual é o homem que Deus honra na terra? O homem que honra Ele. Você é honrado no céu quando você honra Ele na terra. Quando a palavra dEle é a tua palavra, aqui, a tua palavra é a palavra dEle lá. Quando você o honra aqui, Ele te honra lá. Ele disse, aquele que confessar, eu confessarei diante do meu Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Nós estamos vivendo um momento que as cópias e colas que tem por aí, que não é um resultado de nada, como eu já disse, não estão seladas, vão fazer a grande diferença. Vai haver a grande diferença, vai ser revelada a grande diferença daqueles que são e não daqueles que se dizem ser. Deus é um Deus fiel a você, amém? A pergunta é, você é um homem fiel a Deus? Porque Deus é um Deus de aliança, e a aliança tem duas partes. A Bíblia, quando fala em Romanos capítulo 4 a respeito de Abraão, diz que Deus honrou este homem por uma razão. Ele disse, porque ele creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Como assim? Creu em Deus, creu na palavra que Deus deu. Deus disse, eu vou te dar um filho. Tá bom, não posso gerar, minha mulher também não, Sarinha não pode gerar, eu também não, somos velhos. Ela é estéril, eu sou velho. 2 impedimentos. E Deus disse a ele, vou te dar um filho. E ele creu que o que Deus estava dizendo é a verdade. E Deus mostrou para ele estrela nos céus, a terra, os grãos de areia no chão. E disse, assim será a tua descendência. Porque quando Deus faz promessa, Ele não depende só do produto que vai gerar. Ele dá a promessa já com a visão que Ele tem do completo. É tudo isso que eu vou fazer. Se você não consegue nem ver que o menino vai nascer, como é que você vai conseguir que vai ser uma descendência que nunca houve na terra? Deus não está limitado ao meu conhecimento, nem à minha maneira de pensar quem Ele é. Ele não tem a obrigação de explicar. Até hoje o povo está tentando entender por que Deus não se explica. Porque está lá em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E por que Ele não diz como é que Ele começou? Como é que Ele era? Quem Ele era? Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esta é a revelação para a terra. Porque os anjos ficaram assim, como assim tu é o princípio e o fim? Eu nunca vi o começo. Eu nunca vi o fim. Tem sentido para mim. Mas quando Deus disse, eu sou o alfa e o ômega, não era para anjo e nem para os céus, era para mim. Porque Ele não tem princípio e Ele não tem fim, Ele é Deus. E quando Ele vai falar do que Ele vai fazer, Ele não começa justificando quem Ele é e se auto-apresentando. Ele diz, eu estou criando agora. Haja luz e houve luz. E como foi que Ele fez isso? Pela palavra. Está faltando homens que honrem a palavra. E honrar a palavra não é falar dela. Você pode dizer para todo mundo, você pode falar para todo mundo a respeito de um presidente, não do presidente bom ou ruim, mas de um presidente, e nunca ter estado com ele, nunca sentar com ele. Ah, porque o meu presidente? Ah, porque o meu presidente? Ah, porque o presidente dos Estados Unidos? Ah, porque o presidente? Uma coisa é você falar do presidente, outra coisa é o presidente falar de você. Uma coisa é você falar de uma autoridade, outra coisa é essa autoridade falar quem é você. E quando Deus apresenta na terra quem você é para Ele, aí a situação muda. Tudo muda. Você fala, porque Deus é isso, Deus é aquilo. E Ele diz, é verdade, eu sou.
você não disser eu sou, se você disser eu sou, não vai mudar nada, eu sou. Mas quando Deus diz, eu sou o Deus desse aqui, eu sou o Deus, ele dizia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sabe por que Israel está com essa pegada forte? Você fala assim, Israel, toma cuidado, olha o teu tamanho, olha como é perigoso o que você está fazendo, aqui ou ali, a crítica, olha quantas nações podem vir contra você, Israel, olha o teu tamanho. Aí Israel corre lá e pega a palavra assim, mas está escrito que Deus tem aliança com este povo, que Deus é o Deus deste povo, está escrito. E ele cita a palavra, e quando ele cita a palavra do que está escrito, Deus não pode alterar nada, porque ele diz, eu velo pela minha palavra para cumpri-la, está escrito. Direito de escritura. Direito de escritura. Eu preciso saber o que está escrito, e essa é a hora, vai fazer a grande diferença. Quero dizer uma coisa para você, para vocês: respeita teus pais, honra tua família, honra tua descendência e honra o Brasil. A promessa de Deus não está limitada nem aos teus pais, nem ao teu país e nem ao teu nascimento natural. Está conectada ao dia que você entregou sua vida a Ele. E Ele disse, agora você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Deus não briga porque eu sou pernambucano, ou não luta por mim porque eu nasci em Garanhuns, grande coisa. Mas no dia que eu disse a Ele, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, Ele disse, comprei a briga, agora o que é meu é teu, o que é teu é meu. Agora não vai haver limites. Agora não vai haver nada que possa te parar. Tem coisa que a gente não pode falar de púlpito, porque não tem como explicar. Mas tem coisa que Deus faz na nossa vida, que a gente só pode dizer, só sendo realmente este Deus de aliança, para fazer o que Ele está fazendo comigo. Meu querido, a palavra é tão maravilhosa, tão extraordinária, que sempre que a gente olha para ela, ela é extraordinária, mas ela tem que refletir dentro de mim. Quando ela me pega, quando eu estou imerso nela, quando eu estou nela, aí sim vai fazer diferença aqui. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo último, em que o que é santo vai se santificar mais, o que é impuro vai se sujar mais, o que tem fé vai crescer na fé, o que não tem fé já não tinha, vai perder a que tem. Vai ser um tempo como nós nunca vimos. E se tocar o alarme e disser que é uma guerra ou é alguma coisa, aí pronto, aí ninguém aparece mais em canto nenhum, desaparece, todo mundo vai para dentro dos buracos, com medo. Porque o que Satanás disse a respeito de Jó ainda continua soando. Ele disse, a respeito de Jó, ele disse, pele por pele, o homem dá tudo pela sua existência. Você não é esse homem, você não é essa mulher. Por quê? Porque a nossa existência está nele. Ele já pagou o preço. Tudo está nele. A vida, disse o apóstolo Paulo, tem que soar dentro da gente. A vida que eu agora vivo. Por que ele disse isso? Se converteu de novo. Se converteu quando teve encontro com Jesus. Jesus disse, por que você está perseguindo, rapaz? Por que você está me perseguindo? E ele foi discipulado, ele aprendeu. Depois ele disse, não vivo eu a vida que eu agora vivo, vivo na vida do Filho de Deus. Ele entendeu o valor da aliança. A vida que eu agora vivo, vivo na vida do Filho de Deus. Presta atenção, limites estão sendo quebrados essa noite, limites estão sendo rompidos essa noite. O acesso foi dado, a porta é da renúncia, é da entrega. Não significa miséria, não confunda, porque o diabo é astuto. Não estou falando porta da miséria que te dá direito ao que está lá dentro. Estou falando que você tem e vai ter mais do que tem, e muito mais do que achou que ia ter, e muito mais do que pensou que ia ter, porque ele disse, as coisas que ainda não chegou ao teu coração, eu preparei de antemão para aqueles que em mim confiam, que estão em mim, para aqueles que me amam. Porque quem ama permanece nele. Quem ama está nele. Quem ama é um com ele, porque ele é amor.
Então, quando nós entendemos isso, prepare-se, porque limites vão ser quebrados. É terrível imaginar que tem pessoas que se acomodaram em estar numa posição que estão. Só quer dizer para você uma coisa: é Bíblia ou não é? Quando ele diz o dia de amanhã não nos pertence. Agora, isso é boa ou má notícia? Para o ganancioso, para o soberbo, para o vaidoso, é má notícia. Para aquele que renunciou tudo, é boa. Porque quando entra na hora que eu faço festa para Deus é uma coisa, quando Deus decide fazer festa para mim é outra. E agora não é hora de eu fazer festa para Ele. Agora Ele disse: você precisa andar no meu passo, porque agora eu vou fazer festa para você. Agora mudou. E chega a hora que muda mesmo. Quando você honra a palavra dEle, é um processo. Mas quando Ele começa a honrar você, é outro processo. E Deus vai fazer, eu falei aqui, é tempo de quebra de limites. Eu não sei o que vai acontecer na sua vida, mas eu sei de uma coisa: limites estão sendo quebrados. Aquilo que não tinha acesso vai ter acesso. Aquilo que estava impedido de acontecer vai acontecer, a teu benefício. Para Deus honrar você, mas Ele não pode honrar você se você não honra Ele, porque Deus não pode quebrar a palavra dEle. Ele não vai deixar de ser fiel, é a promessa dEle. Mas Ele não pode fazer o que Ele prometeu fazer, porque não é Ele que está impedindo. Ele está sendo, diz na sua palavra, longânimo. Sabe o que é longanimidade? Já era para ter feito, mas tu me atrapalha, hein? E quando Deus decide fazer, quando Ele levanta você, é porque Ele quer, acima de tudo, honrar a palavra dEle, porque já está escrito. Mas Ele quer te fazer honrado, porque quando você é honrado em aliança com Ele, Ele é honrado. Ele é honrado através da tua vida. Que tempo de mudança. Rumores de guerra não é mais a verdade, agora é guerra. Mas andar de vitória em vitória e sobre as águas é para aqueles que olham para Ele firmemente e vão herdar. Você sabia que toda guerra tem despojo? Toda guerra tem despojo. Sabe o que é despojo? É aquilo que o inimigo estava retendo, era para ser seu, mas porque ele estava retendo, não veio na sua mão. Mas quando Deus desbarata os inimigos, tudo que estava lá é seu. Vai vindo, vai vindo. Não precisa você brigar pelo despojo, briga para derrotar o inimigo. E a maneira para derrotar o inimigo é se alinhar com quem é vencedor. A maneira de derrotar o inimigo é estar em alinhamento com aquele que pode fazer o que você não pode fazer. Por isso que ele disse: Israel, eu vou te mandar, ai que maravilha, e vou te colocar no meio, na frente dos teus inimigos. Oh, que medo! Ele disse: mas não se preocupa, eu estarei na tua frente. Em outras palavras, eu vou te enviar, fica quietinho atrás de mim, porque eu estou te dando vitória que você nunca pensou em ter. Aleluia. Deus está quebrando limites para que você entre na herança, porque se eu creio em arrebatamento, quantos aqui acreditam em arrebatamento? Alguém chegou para mim e disse: pastor, eu não acredito em arrebatamento. Aliás, é umas mensagens que estão pregando ultimamente, né? Eu disse: mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vai ter arrebatamento. E pois eu tenho certeza que não vai ter. Eu falei: mas é muito importante essa segurança, viu? Para depois, na última hora, não ficar pulando para o lado de cá. Eu tenho certeza, e tu? Eu tenho certeza que não tem. Está vendo? Nós dois estamos cumprindo a palavra. Como assim? Os que crê é os que vão, e os que não crê é os que ficam. A decisão é tua, não se arrepende depois de não ter comprado o bilhete. Não tem debate. Crê e verás a glória de Deus. Agora, para ir para arrebatamento, não basta apenas crer que vai acontecer. Eu preciso ser um pouquinho mais esperto para saber se eu estou me alinhando com Deus para ir. Que a pior coisa é saber que vai acontecer e não estar se preparando para ir. Eu comprar passagem, te dar uma passagem para você ir para o exterior, e eu pagar o preço de primeira classe, e você chorar aqui na frente, dizendo: pastor, aleluia, eu ganhei a passagem, aleluia, estou com um visto para ir, estou com uma passagem para ir, testemunha aqui.
glória a Deus, dia do voo, amanhã às 9 da manhã. Aí no próximo domingo tu volta aqui para dizer, não fui. Aí é triste, né? Se sai daqui com a passagem, então vai para casa e prepara a mala. E depois vai para o aeroporto. É um processo de quem crê. Se você crê, então você se posiciona naquilo que você crê. Se você sabe que vai acontecer, mas não se posiciona, é uma falsa crença. É uma crença que o fato é verdade, mas não se inclui nele. Não está incluído nele. É tempo de alinhamento, porque ele diz, e não depende de mim nem de você. Aí é a parte que cabe a ele. Ele diz, se você entrega-se, aí ele diz o seguinte, Judas 24, 25, ele diz, poderoso é Deus para te apresentar sem mancha e sem mácula. Sabe que eu gosto desse texto? Que quem vai fazer a limpeza é ele. Eu faço a minha parte, mortifico a minha carne. Mas nem assim é suficiente para eu dizer, estou pronto, Deus, olha como eu estou lindo. Deus fala assim, eu gostei da maquiagem, mas não é suficiente. Eu preciso trabalhar mais aqui de dentro para fora. Porque para entrar na eternidade, para entrar nesse lugar, é Salmos 24. Quem vai subir ao monte? Mão limpa, coração puro. Aí vai trabalhando tudo aquilo que eu preciso ser trabalhado. Eu quero dizer para você uma coisa, Deus está entrando no processo de faxina e de limpeza. Não se assuste, é porque o que Ele prometeu, Ele já chegou no momento para dizer, vou cumprir. Eu estou limpando, porque a casa que eu estou montando, o que eu estou fazendo, eu não coloco, diz Ele, vinho novo em odres velhos. Eu não coloco remendo de pano novo em pano velho. Eu vou lubrificar, eu vou limpar, eu vou purificar. Eu vou deixar tudo pronto dentro de você, porque esse é o tempo. Eu posso dizer para você, e quase terminando, lhe dizer, o vinho que é servido por último é melhor do que o primeiro. Os profetas e patriarcas e apóstolos profetizaram esse tempo. Que privilégio. Às vezes eu choro porque eu me emociono pelo privilégio de estar incluso em Hebreus, de estar incluso quando ele olhou para mim em João 17, Jesus orou, de estar incluso nessa realidade, de se eles pagaram o preço, mas eles não foram aperfeiçoados, porque Deus tinha coisa melhor a nosso respeito. Eu estou naquilo que é o melhor. Pagaram o preço de fidelidade e dedicação, pregaram a palavra, e eu entrei no processo de, agora ele vai cumprir o que ele prometeu lá atrás. Eu estou no tempo do cumprimento. Algumas pessoas não estão entendendo, nós estamos no tempo do cumprimento das profecias. Estamos no tempo do cumprimento da profecia. E por isso Deus está chamando você à aliança. Quando você obedece a Deus, lembre-se, Ele está fazendo algo que ninguém pode fazer. Deus não vai descer e não vai mandar Jesus vir aqui e fazer. Ele vai fazer através de você. Isaías 44, 26, ele vai dizer, confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Sabe o que significa isso? Eu estou aqui para falar da parte dele, para que ele faça na tua vida o que ele me mandou falar para você. E ele mesmo diz, eu vou cumprir essa palavra. Não tem nada a ver com Francis, tem a ver com a palavra dele. Eu vou repetir, eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e da cidade de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Abra sua Bíblia em Isaías 48, 3. As primeiras coisas, desde a antiguidade, eu as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram. Agora eu quero declarar para você, você está vivendo o de repente de Deus. Se prepare. Eu preciso me preparar mais. Você não vai fazer para Ele por causa da sua capacidade. A escolha é dele, e Ele chama, porque Ele chama aquele que Ele conhece de antemão, e você foi escolhido para isso. Ele vai lhe capacitar para fazer o que Ele determinou fazer através de você. E para você não se ensorbecer, se orgulhar, achando que é porque você tem estrutura para isso, Ele está dizendo de repente. De repente significa não dá mais tempo. Eu faço. E Ele faz através de você. Se prepare,
para o de repente. As coisas vão mudar. Lembra do que o Senhor falou aqui? Há uma quebra de limites nessa noite. Não são limites divinos que Deus não quer, não. São limites humanos, malignos e carnais. E Deus vai dizer, chega, eu quero fazer agora, e assunto encerrado. Jeremias 1:11, para terminar, 11:12, veio a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, vistes bem, velo pela minha palavra para cumpri-la. Se você for para Salmos 33, do versículo 6, ele vai dizendo que todas as coisas ele cria pelo sopro da sua voz, da sua boca. Ele fala e logo passa a existir. Se você for para o versículo 9 do capítulo do Salmos de número 33, o versículo 9, ele também vai confirmar dizendo, é assim, eu determino, é a minha palavra, e quando eu lanço ela, as coisas acontecem. Eu faço. Se você for estudando a Bíblia e ver como Deus opera com a palavra dele, ele não depende de nada, ele gera do nada. Vê o mundo sem forma e vazio e diz, haja luz e houve luz, e cria tudo. O que vai acontecer nos nossos dias, na sua vida, é maior do que o que está acontecendo nas nações a nível de destruição e guerra. É um nível de revelação, de intimidade e de cumprimento da palavra, como nunca houve. Por quê? Porque os tempos são os últimos tempos. Então tudo que foi guardado para a última hora. Não é Armagedon, não é bombas atômicas derrubando o mundo inteiro, não é o mundo inteiro sendo destruído agora. Não, você está com o script na mão. Os crentes ficam perguntando, pastor, e vai acabar o mundo? Eu falei, como que você leu isso? Não, porque se tiver tantas bombas nucleares e explodirem, meu amigo, sabe aquela queijo que tem, que vocês falaram aqui, é o queijo que tem aquela, no queijo do reino? Olha, quando Deus pega aquela lata e abre, tem uma bomba atômica, metade só do queijo, ele tampa com a lata assim, ó, pum. Nada. Para ele é nada. Não acontece nada. Tem outra bomba nuclear, ele põe outro lado do queijo ainda. Porque o queijo a gente come. E pronto. Ou seja, ninguém pode, nenhuma nação, por mais que berre, que grite, vai poder romper e invalidar o escrito. E se você sabe, ele vai dizer, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É a mesma profecia que fala dos finais dos tempos. Avivamento que as pessoas estão esperando é falar em línguas, profetizar, movimentos, explosões, etc. Mas já aconteceu esse avivamento. E eles são locais, nem são mundiais. É em um local, é em uma região. Mas o avivamento que está para acontecer no mundo inteiro, creio eu, e quero passar para você, é o avivamento de renúncia, de obediência, de santidade, de pureza, de dedicação, de consagração, como nunca houve na história. Falar em línguas, profetizar, expulsar demônio, curar um enfermo, não é suficiente para estar diante dele e ele dizer, não te conheço. Ele só conhece você quando você não somente usa as ferramentas dele, mas é um com ele. E o maior avivamento dos nossos dias é o avivamento de uma aliança plena, que quando você fala, Deus diz, é a minha voz. Quando ele fala, as pessoas dizem, conheço você, é a voz de Deus. É alinhado. Este é o maior avivamento que vai acontecer na história. Homens e mulheres andando em plenitude de vida. Agora, que o mundo se prepare, porque quando a gente declarar uma palavra em conexão com ele, meu amigo, não tem homem, sistema e ninguém que possa impedir o cumprimento da palavra. Eu quero profetizar para vocês nessa noite da seguinte maneira: que em Lauro de Freitas, Deus encontre um homem
uma mulher, um filho, uma filha disposto a honrá-lo 100%. Que Deus encontre no meio de vocês, no coração de vocês, homens e mulheres que vão honrar a Deus em Lauro de Freitas. E se Ele encontra isso aqui, eu quero dizer para você, você pode não ser notícia na mídia amanhã, mas eles mesmos não vão poder se calar, porque Deus vai fazer com você o que faz tempo que Ele está querendo fazer, mas Ele está buscando homens que de fato e de verdade não tenham outro compromisso na vida a não ser se alinhar com os céus e dizer: Senhor, se está tendo guerra, se o mundo está se acabando, se a coisa está ficando desse jeito, o Senhor tem promessa, todas as tuas promessas, aqui eu estou. Eu quero renunciar 100% de mim mesmo para viver 100% do que você quer. Conta comigo, Jesus. Usa a minha vida, limpa o que tiver errado em mim, glorifica 100% o teu nome na minha vida, torna-me aquilo que eu pensei ser um dia, torna você aquilo que você pensou que eu deveria ser um dia. Faz você. Não deixa que eu faça por mim mesmo e que eu lapide ou maqueie aquilo que você quer fazer. Se tem alguma coisa em mim que precisa ser tirado ou transformado para que o teu nome seja honrado em Lauro de Freitas, Senhor, aqui estou eu. E se prepare, porque o que eu estou dizendo vai acontecer um rebuliço como você nunca viu em Lauro de Freitas. E quando você vê esse rebuliço, saiba que tem alguém em algum canto dessa nação, em algum canto dessa terra, em algum canto dessa cidade, se posicionando diante de Deus para que o nome dele seja adorado, exaltado, glorificado, entronizado. E quando isso acontece, aí Deus não te põe só na mídia. A mídia não consegue deixar de te ver, porque os fatos começam a acontecer numa proporção do de repente que ninguém pode imaginar. Quando Deus levanta um homem e diz para um povo inteiro, para uma nação toda: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serve Ele. Se Brasil é Brasil, se idolatria é idolatria, se ganância é ganância, se soberba é soberba, se Baal é Deus, serve Baal. Mas decide. E este homem, chamado Elias, restaura o altar. E não facilita, mas consagra, batiza o altar. Põe sacrifício no altar. E deixa eu te dizer, fogo de Deus não vem em coração dividido primeiro. Fogo de Deus não vem em mentes divididas. Fogo de Deus não vem em altar em ruína. Fogo de Deus não vem quando não tem sacrifício no altar. Fogo de Deus não vem enquanto não é o tempo do sacrifício. Mas ele orou dizendo: fiz tudo segundo a tua palavra, disse o profeta Elias. E depois de ter orado, depois de ter feito tudo que Deus mandou ele fazer, é como se ele cruzasse os braços e dissesse: responde. E veio o fogo dos céus. Que Lauro de Freitas seja queimada, não por incêndio natural, mas por um incêndio do altar, um incêndio que vem dos céus, queimando tudo que é podridão, sujeira. Lembra da palavra: espada na mão, tijolo na outra. Faz isso, meu amado. Já está fazendo? Continua, porque é tempo. Espada na mão, tijolo na outra. Constrói. Quando o inimigo vem, você não dá tijolo para ele, dá espada. Quando o inimigo vai, você não fica batendo espada em tijolo, você constrói. Constrói em alerta. Mas não construa para homens. Construa para ele. Eu só estou dizendo para Lauro de Freitas, espero que Deus diga para o Brasil e diga para muitas nações, e é o que nós estamos fazendo. E eu vou dizer assim: eu espero que Deus encontre você. Feche seus olhos. Senhor, toda glória, honra, louvor e adoração ao teu nome.
Honra Jesus. A tua promessa é você estar aqui. Oh Deus, que honra ter você aqui. E que honra ser um contigo. Nos entregamos a Ti, nos consagramos a Ti, nos submetemos a Ti. Não há condenação para aqueles que estão em Ti. Sonda os corações nessa noite. Precisa de ajuste, ajusta. Arrependimento, arrependimento. Conserto, conserto. Senhor, nenhuma oração aqui vai impedir o Teu mover. Nenhuma palavra contra esse lugar vai impedir de você fazer o que você determinou fazer. Nenhuma palavra contra vidas aqui vai impedir de você fazer o que você determinou. Eu te louvo pela tua palavra. Te louvo porque você é honrado. E eu te louvo porque eu creio que você vai encontrar, como você disse a samaritana, chegará o dia que o meu Pai, Ele vai encontrar, porque Ele está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu falei aqui de rompimentos. Prepare o seu coração para as mudanças que já estão acontecendo, como você nunca preparou antes. Lançando fora toda a ansiedade, Ele tem cuidado de você. Lançando fora todo medo, toda preocupação. Eu quero dizer para você, meu amado, eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, aliado de Deus, o que Deus promete, Ele cumpre, e no tempo determinado. E quando chega o tempo dele, de repente, tudo acontece. Este é o tempo, esta é a hora, e não dá para olhar para trás. Vou dar uma palavra aqui, e eu quero que vocês guardem no coração, que não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de posicionamento. Quando as 10 virgens se acordaram, para resumir a história toda, quando o som tocou, estavam todas dormidas, e quando acordaram, estavam todas com azeite, eram todas virgens, mas no momento que acordaram, 5 delas estavam com azeite, 5 das outras não tinham a reserva e foram comprar, porque aquelas que tinham, disseram: não podemos dividir. Se dividir, vai faltar para vocês e para nós. Eu quero dizer nessa noite, cuidado, para não querer dividir aquilo que Deus deu a você. Porque se você divide, falta para você e falta para com quem você dividiu, e é atordoamento. O tempo agora é: pega a sua lâmpada e vá na direção da porta, porque as bodas do Cordeiro já estão prontas. E quando entra, o tempo é só de entrar. As demais também vão chegar, mas a porta já fechou. Eu quero dizer para você, peça do Espírito Santo discernimento. O azeite que está na sua vida, você pode compartilhar a palavra, você pode compartilhar conhecimento, você pode compartilhar o seu tempo, mas você não pode compartilhar aquilo que Deus colocou como selo na sua vida. Selo não se compartilha. Selo não se compartilha. Você não salva ninguém, você não leva ninguém para o céu. Você tem que correr a carreira que está proposta e entrar. E se perder tempo tentando ficar debaixo, ou pelo menos tentando ajudar, ou se sentindo condenado por não fazer o que deveria fazer, por pensar que deveria fazer o que não deve fazer, vai faltar para quem não tem e vai faltar para aquele que tem. Não perca seu tempo. Escute da parte de Deus. Ah, mas eu amo os meus, eu amo minha família. Ah, mas eu amo a minha casa, eu amo a minha descendência, eu amo a minha igreja, eu amo os meus parentes. Meu querido, não é falta de amor, é prudência, chamado de prudentes e nécios. O nécio é nécio, o prudente é prudente. Não dá para dividir o azeite. Vá na direção que Deus mandou ir. E corra, porque nós estamos, quem está posicionado está no de repente.
Não tem emoção que me tire do caminho que Deus disse: não dá mais tempo. Foi a palavra que eu tive no meu coração, com muitos sonhos revelados. E Deus dizendo: não dá mais tempo. Faz o que eu estou mandando você fazer. Vai na direção que eu estou te mandando, porque eu vou fazer o que eu quero fazer na sua vida, através da sua vida, e não dá mais tempo. Senhor Jesus, oh meu amado Jesus, que lindo está nesse tempo. Assombroso, podemos dizer uma expressão terrível tempo, mas glorioso, porque está no monte, em chamas, em fogo. É terrível, mas não dá para fazer outra coisa a não ser olhar para você e ter a revelação de quem você é. Entrar na arca não dá mais tempo. É tempo de entrar. Quando você fecha a porta, eu não posso abrir, ninguém pode abrir. E você fala que isso é a atitude de um justo. Senhor, eu vou orar, eu vou declarar, eu vou profetizar, eu vou crer que você vai encontrar homens e mulheres, e vou colocar no plural, homens e mulheres em Lauro de Freitas, que colocou você não em primeiro lugar, porque primeiro lugar pode ser mudado para segundo ou terceiro, mas colocou você não como prioridade, porque prioridade hoje eu tenho e amanhã a prioridade pode mudar. Prioridade muda, mas que colocou você como 100% da sua existência. Você é a nossa existência. Você não está no primeiro lugar. Buscar o reino, sim, eu posso buscar, mas você não. Você é a minha existência. Eu habito em você, você habita em mim. Você não assume o primeiro lugar, você tem todos os lugares. Você é tudo. Você não é minha prioridade. Você é tudo que eu sou, é tudo que eu tenho. Prioridades eu posso mudar, você jamais. Você é tudo. Eu não estou interessado pelo teu tesouro. O interesse que eu tenho pelo teu tesouro é para te honrar, mas eu estou interessado pelo teu coração. Estou interessado por quem você é. E assim, Senhor, levante homens e mulheres que te adorem em espírito e em verdade. Assim seja, em nome de Jesus.